Graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, amados do Senhor. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui de volta, amados do Senhor, para darmos continuidade com as nossas sessões de conversa sobre a vida de João Batista. Durante este mês estamos a ter aqui as nossas sessões de conversa com a nossa irmã Gina Quizodiça. É com ela que hoje, mais uma vez, pela graça do nosso Deus, estaremos mais uma vez partilhando com vocês o segundo capítulo desta nossa sessão de conversa. Aleluia. O segundo capítulo das nossas sessões de conversa sobre a vida de João Batista. Saudações, minha irmã Elisângela, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você hoje, sempre e para sempre. Aleluia. Vamos. Gino já está a conectar-se. Vamos aguardar. Enquanto isso, você aí do outro lado entra já no momento de reverência, de adoração ao nosso Deus. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, graça e paz, mana Elisângela, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com você o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Amém. Muito boa tarde, mana Gina, muito boa tarde, mais um dia. Boa tarde, sim. De Amém. 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 Começamos já direito para aproveitarmos o tempo. Amém. Então, vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela tua graça, por este momento que nós estamos aqui, Pai. Te louvar, te exaltar, Pai, Senhor. Aprender mais um pouco da sua palavra, que o Senhor venha falar conosco. Senhor, venha nos abençoar. Para todos aqueles que estão na linha, os que vão entrar, Pai, entregamos nas suas mãos. Que o Senhor fale, que o Senhor abençoe, que essa palavra seja a palavra abençoada. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude cada dia mais, Senhor, a permanecer, Senhor, na sua palavra. Mesmo nosso Deus, a nossa força, a nossa alegria, Pai, entregamos este momento nas tuas mãos. Fala conosco, Senhor, porque Tu és o nosso Deus maravilhoso, santo, digno, que merece toda a honra. Em nome de Jesus, pedimos, agradecemos. Obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Maravilhoso. Amém. Amém. Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. Bem, Mana Gina, o segundo capítulo destas nossas sessões de conversa é o capítulo 2 e vamos falar sobre o nascimento de João Batista, ou então o anúncio do nascimento de João Batista. Amém. Tem essa palavra, Mana Gina, o momento é seu, glória a Deus, em nome de Jesus. Então, é melhor nós ir na palavra, né? Abrir a palavra que é Lucas, né? Amém. Fala sobre o nascimento, né, de João Batista. João Batista. Então, vamos abrir Lucas 1, 5. A gente vai ler aos poucos, né? Para a gente poder entender melhor, né? Que Amém. é melhor na palavra, porque estamos aqui por causa da palavra. Então, vamos na Bíblia. Amém. Então, vamos abrir, vamos ver à luz da palavra o que diz, né? Você pode ler o versículo 5? O versículo 5?
Lucas é 1, né? Lucas 1, 5. Aí versículo. Ok, só o 5 ou até... Vamos aos poucos primeiro, vamos ler os 5 até 7, depois a gente vai continuar, né? Ok. Então, Lucas 1, 5 diz assim a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Palavra do Senhor. Amém. Já peraí. Amém. Aleluia. Eu voltei. Então, a palavra do Senhor nos diz aqui que havia um sacerdote chamado Zacarias, no tempo de Herodes, né? Então, o Zacarias é o pai do João Batista. Então, ele já tinha a idade avançada, já tinha a esposa, que era Isabel. Então, os dois já tinham a idade avançada. Eles, quando eram jovens, tinham esse desejo de ter filho, mas só que não conseguiu. Mas com o tempo, com a idade já avançada, Deus concedeu essa graça. Mas aconteceu, como ele era sacerdote, ia sempre no templo para adorar a Deus. Então lá, eles tinham esse costume. E iam vários homens para adorar e fazer o sacrifício. Então, quando ele chega nesse dia, outros homens estavam na parte de fora e ele já entrou porque era a vez dele. Ele era o primeiro a entrar. Então, quando ele entra lá no templo e vai adorar o Senhor, aí onde aparece o anjo Gabriel para anunciar que ele vai ter o filho chamado João Batista. João. Então, ele fica assustado. Como assim? Que eu já tenho a idade avançada, a minha esposa também já tem a idade avançada. Como vai acontecer isso? Então, ele já está duvidando, né? Ele já está duvidar da palavra de Deus, que o anjo mandou, né? Que ele ia aceitar isso. Então, o anjo disse que já que você está duvidando das palavras, você vai ficar mudo até isso acontecer. E ele ficou mudo e saiu fora. Quando ele saiu fora, o povo estava esperando. E assustado no que ele não estava falando mais, ele começou a fazer mímica, né? Aqui no Brasil dizem que é mímica, mas na palavra eu vi aqui que é sinal, né? Ele fazia sinais. Fazer gestos. E na Angola a gente fala dizer gestos, né? E ele fazia isso, então não davam a entender o que ele estava a falar. Mas eles conseguiram entender que ele teve uma visão e ele estava mudo, não conseguia se explicar. Então, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso e ele foi para casa, diz a palavra que ele foi para casa, passando o tempo, a Isabel concedeu, né? Estava grávida do João Batista. E com o tempo passando, ela grávida, aí até quando ele ganhou o bebê, o marido sempre estava mudo, né? Porque a palavra de Deus tinha que se cumprir, né? Ele estava mudo e aí quando ele ganhou o bebê, tinha o familiar de lado e perguntando qual vai ser o nome desse filho. Aí João, a mulher não sabia também o que dizer. E aí só que o Zacarias, o pai, ele pegou uma caneta, escreveu, e a Isabel também já tinha falado que era João, e a família falou, mas como assim João? Como assim João? Na família não tem ninguém que é João. E aí ele escreveu. Quando ele escreveu, e aí todo mundo viu que era o mesmo nome e glorificaram o nome do Senhor.
todo mundo estava feliz pela benção que Deus abençoou essa família que, né, demorou tanto para ter esse filho, mas tudo tinha um propósito na vida deles, né? E se querer falar alguma coisa, depois eu vou falar de novo, né? Depois eu falo de novo. Nessa história, primeiramente gostaria de ressaltar aqui duas semelhanças nessa história de João Batista. Eu consigo encontrar para aí duas semelhanças. Primeiro é que esse casal no Antigo Testamento nos lembra o Abraão e a Sara. Devido a essa situação, nos lembram do Abraão, nos levam à memória o caso de Abraão e o da Sara. E depois, outro ponto que eu queria também aqui mencionar é que essa história do anúncio do nascimento, primeiramente as coisas parece que estavam a acontecer ao mesmo tempo, parece que só havia pai, pouca diferença de tempo. As circunstâncias da volta do anúncio de João Batista é parecido com o de Jesus Cristo. De Jesus. Só tinha, acredito que tinha para aí pouca diferença de tempo. É a mesma época, podemos dizer que é a mesma época, né? Porque dizem que a Maria, ela ainda teve essa oportunidade de se encontrar com a Isabel grávida, né? Grávida, uhum. Então, a Isabel, a Maria foi visitar a Isabel e aí onde elas conversaram, dizem que o bebê, o João mexeu na barriga e o Jesus também lá mexeu. E foi uma coisa também tremenda aí, né? Amém, amém. Amém. Uma coisa que me veio à memória quando a Mana estava a falar sobre as circunstâncias do anúncio de João Batista. Primeiro é que a Bíblia registra que quando o povo ouviu a notícia sobre o anúncio do nascimento de João Batista, a Bíblia registra que o povo alegrou-se juntamente com eles. Quer dizer, a alegria da Isabel e do João e do Zacarias, mesmo ele não podendo falar, a alegria desse casal era a mesma alegria do povo. Os vizinhos, os amigos, era a mesma alegria. E isso, o que me leva a pensar? Aquilo que a Bíblia fala sobre termos inveja dos outros. Muitas vezes nós, por causa daquilo que está acontecendo na vida dele, não está acontecendo na minha vida, e eu vou invejar, vou ter inveja dessa pessoa. E a Bíblia nos traz aqui um ensinamento claro que se nós nos alegrarmos com a alegria, ou se nós nos alegrarmos com a alegria dos outros, não vamos ter espaço para inveja na nossa vida. Não vamos ter espaço para inveja nas nossas vidas. E a Bíblia é muito clara, ela diz, o povo, ou os vizinhos, todas as pessoas se alegraram também com a alegria desse casal. E era só isso que gostaria de chamar a atenção e trazer aqui novamente este assunto. Não está diretamente relacionado aqui com essa história do nascimento de João Batista, mas o objetivo dessa nossa sessão de conversa, dessa nossa jornada de aprendizagem, é trazer aqui lições para nós aprendermos, para nós aplicarmos no nosso dia a dia. E uma das coisas que me veio ao coração para falar com os irmãos que estão a nos acompanhar aí em casa é que vamos nos alegrar com a alegria dos nossos próximos, com a alegria dos outros. Assim, não vamos ter espaço para inveja nos nossos corações. Não vamos ter passos para inveja nos nossos corações. Por isso, mano, já tomei o teu tempo, tens a palavra. Aleluia. Mas é isso aí que você falou, isso aí é certo, não podemos passar sem falar dessa alegria, né? A pessoa que ficou um bom tempo sem ter filho, já não tinha mais esperança, né, de ter filho. E muitas pessoas, nesse momento, né, que nós estamos vivendo, temos gente que não tem mais esperança para nada, né?
Pode ser também falta de filho, falta de marido, falta de emprego, né? E a pessoa não tem mais. Ah, para esse que para mim já deu, não vou conseguir mais. A idade já avançou, eu não preciso mais nem para fazer um curso, né? Nem para fazer alguma coisa, eu não posso mais, porque a idade já está avançada. Mas nada é impossível para Deus, né? Para homem, impossível. Mas para Deus, nada é. Deus, ele é Deus, ele cumpre as suas promessas, né? Se você tem uma promessa que Deus prometeu, continua firme. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai cumprir com a sua promessa. Nada de desistir, né? Para a gente permanecer firme aí, olhando para o Senhor. Que Deus, ele é Pai e ele vai cumprir com a sua palavra. Então, Deus fez o impossível na vida deles. Então, que nós continuamos firmes. A coisa que a gente está vendo que já deu, mas para Deus não, né? Ele vai agir, ele vai operar na sua vida. Então, João Batista, ele foi um homem que Deus já tinha planejado, né? Falando do que a gente já falou na semana passada, então ele foi um homem que foi para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então, tudo tinha já um propósito na vida do João Batista. E a palavra diz que o anjo disse que não ia beber bebidas fortes, não ia beber bebida forte, ele ia ser um homem cheio de Espírito Santo. Então, a mãe e o pai tinham esse papel de cuidar desse filho no caminho de Deus, porque já tinha a promessa, já tinha toda a palavra aí, que ele ia ser um servo de Deus. Então, que nós também, como mães, que possamos cuidar os nossos filhos, né? No temor, ensinando o caminho que é certo, o caminho de Deus. Porque lá a gente viu que o anjo disse que ele não ia beber a bebida forte, né? Ele vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Então, isso foi a promessa, né? Foi a promessa e foi cumprida. E a mãe tinha esse papel e o pai de cuidar esse filho no caminho do Senhor, para que a promessa se cumpra, né? Amém. Amém. A Mana falou aqui, isso está no Lucas 1,15, e me lembrei, o João Batista, segundo alguns estudiosos também, é como muitas outras coisas. Por exemplo, na Bíblia, um dos exemplos, para eu, antes de falar aquilo que eu queria falar, queria dar só aqui um exemplo para estarmos dentro do assunto. Por exemplo, a Bíblia, em toda a Bíblia não aparece a palavra Trindade, mas consoante a palavra... Não entendi a palavra que é? Na Bíblia não aparece a palavra Trindade, mas nós falamos que o nosso Deus, ele é um Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, essa ideia, esse conceito de Trindade é bíblico, mas não aparece escrito na Bíblia. Trindade. É verdade. E conforme a Mana falou aqui no Lucas 1,15, por exemplo, o 15 diz assim: porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Por exemplo, Amém. já li alguns teólogos, alguns artigos, e falou-se que o João Batista, alguns estudiosos teólogos afirmam que João Batista era um também que pertencia ao grupo dos... Nazareno ou Nazireu? Eu às vezes confundo muito. Aquele, por exemplo, tipo Sansão. Nós vamos ver as proibições que havia na vida do João Batista. São as mesmas proibições que havia também na vida de Sansão. Mas, infelizmente, o Sansão, a história dele terminou diferente. E vamos ver que João Batista era um que, nessas proibições, ele foi mesmo firme, ele manteve-se firme
Obedeceu, isso foi pela ajuda da mãe, do pai, porque já sabiam que esse menino, entendeu? Exatamente. É o filho da promessa. Então a Da gente deve promessa. cuidar E ele, vamos ver aqui porque que não é diferente também com a vida, com a história de Sansão. Apesar de finais diferentes, né? Mas o Sansão também era filho da desobediência, isso aí promessa. foi a desobediência. Porque se Sim. ele andasse na obediência, eu acho que não ia acontecer, né? Aí também tem uma lição para a gente ver que quando a gente não obedece, Não obedece. tem a promessa, mas a promessa não vai se cumprir, porque você não está a Não obedecer tá obedecendo. o que é certo, entendeu? Se É, eles desviassem, ia ser um pouco difícil para cumprir essa promessa, né? O é, João Batista. Ia ser difícil. Se ele desviasse bebida, droga, isso aí é complicado. Só é Deus para complicado. tirar ele nesse caminho para colocar de novo. É, Então, que a gente possa entender que se a gente tem uma promessa, a nossa identidade é diferente. A gente tem que andar nos princípios da palavra de Deus. Se a gente não andar, é difícil, né? Porque tem gente também, não. Eu tenho a promessa, eu filho de Deus, eu vou fazer qualquer coisa. Não, não é assim, não. Você tem que andar devido à palavra de Deus. Você tem que cumprir os princípios da palavra. Se você não cumprir, vai dar tudo errado, né? é, Vai dar tudo errado. Então, que a gente é, possa entender que a gente é filha de Deus, mas eu preciso andar nesse caminho para dar tudo certo. Se eu desviar do caminho, aí já é complicado. amém, amém. É como nós, quando compramos um imóvel, uma mesa, ou uma estátua, um guarda-roupa, quando compramos um brinquedo que precisa montar, normalmente essas coisas que nós compramos vêm com um manual de instruções, como montar essa mesa, como montar esse Sim, guarda-roupa, como montar esse fogão, como montar isso. E a Bíblia é o manual de instruções do crente. E se nós não seguirmos aquele manual que o guarda-roupa traz, se nós não seguirmos aquelas instruções, nós vamos montar, não importa qual, como se diz em francês, vamos montar assim à toa, a nossa maneira, conforme nós quisermos. Aquele fogão não vai estar conforme o fabricante queria que estivesse. O fabricante fez de uma maneira e deu as instruções para como montar. E nós vamos montar, não importa qual, sem saber à toa. Aquilo não vai durar, aquilo não vai permanecer durante muito tempo. E a Bíblia também é o manual de instruções do cliente. E nós precisamos seguir as regras conforme o fabricante, que é o Deus Espírito Santo, inspirou os homens para escrever, conforme o fabricante daquele livro, daquela Bíblia, daquela palavra, deu as instruções para nós seguirmos. E nós não podemos seguir só assim à toa, conforme nos convém seguir, uma conforme nos chamada apetece entrou seguir. aqui e aí abaixou todo o seu som. Aí eu não estou conseguindo entender direito. Oh, mais uma vez, não consegue me ouvir? Ai, ai. Sim, a chamada que entrou aqui parece que atrapalhou. Ah, se calhar da vez passada também foi isso. Parece que sempre que Foi estamos a a mesma chegar no, coisa, foi uma chamada. sempre que estamos a chegar no final, acontece sempre essa quebra do som. Ai, ai. Consegue me ouvir? Pode falar. Consegue me ouvir agora? Sim, baixo, mas tu consegui. Ah, ok, ok. Estava a falar que assim como esses objetos que precisam ser montados traz um manual de instruções como montar. A Bíblia também é o nosso manual de instruções, é o nosso guia. Certo, certo. E nós precisamos seguir esse nosso manual de instruções, conforme Deus colocou Na as. verdade, deixa eu Uhum. falar um pouco. Na verdade, que nós, como crentes, a gente não quer, tipo, permanecer na palavra, né?
A gente quer fazer o que, né? O que a gente está sentindo na hora, a gente vai fazendo. A gente não quer praticar a palavra de Deus. E aí, se você tem uma promessa, você fala, não, eu tenho uma promessa, eu sou filha de Deus, mas você está se olhar dentro de si, como você está se comportar, como você anda, aí fica complicado, né? Fica complicado porque você não está a andar segundo a palavra, você não quer praticar a palavra de Deus. Você é crente, você conhece a Deus, todo mundo conhece, mas você não quer praticar a palavra. Aí fica complicado. Fica complicado como servo de Deus, como cristão, e as pessoas que estão ao seu redor, a pessoa vê que você fala de Deus, mas você não vive a palavra. Então, fica complicado. E aí a gente viu o João, os pais levando no caminho do Senhor, e ele continuando aí firme, e a promessa se cumpriu porque ele estava aí nos caminhos do Senhor. Se eles não cuidassem ele no caminho do Senhor, ia ser complicado. Para ele ter todo esse entendimento de quem é Jesus, né, da salvação, de tudo isso aí, ia ser complicado. Ia ser complicado se cumprir essa promessa. Então, Deus sabe de tudo, né? Deu esse filho para eles cuidar e para que a promessa se cumpra. Mesma coisa a vida de Jesus, né? Uhum. Eles cuidaram a ele no caminho caminho da palavra de Deus, e ele tinha o conhecimento da palavra. E aí a palavra de Deus, a promessa de Deus se cumpriu na vida dele, porque ele também conhecia a palavra de Deus. Senão também ia ser difícil. Tem tudo para um processo, né? Para se cumprir a palavra de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amados do Se nós Senhor, possamos confiar nesse Senhor e continuar permanecer na palavra de Deus. E hoje em dia está difícil permanecer, né? amém. Permanecer na correria é muito difícil. O Os tempo compromissos. para a leitura da palavra, o tempo para meditar, o tempo para ouvir a voz do Senhor. Já Na não tem. correria do mundo, do jeito que está, é muito difícil. Que Deus possa nos ajudar como crente, permanecer na palavra de Deus, permanecer em oração, permanecer na meditação da palavra. Aí a promessa do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas. Amém, amém. Glória a Deus. Amados do Senhor, muito obrigado. Estamos a caminhar mesmo já Fala no um pouco final. alto. Estamos a caminhar já no final do nosso segundo capítulo de hoje, e hoje falamos sobre o anúncio do nascimento de João Batista, falamos sobre o nascimento de João Batista, e no próximo capítulo, no capítulo 3, o João Batista já vai ser um homem e já vai começar o seu ministério. E é sobre isso que vamos falar no próximo capítulo, o ministério de João Batista. Por isso, amados do Senhor, não percam, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana para continuarmos com as nossas sessões de conversa com a nossa irmã Gina Kizodissa. É com ela que vamos continuar até o final dessas nossas sessões, falando sobre a vida de João Batista. Lembrando, próximo capítulo, o ministério de João Batista. É sobre isso que nós vamos falar no próximo capítulo. Amém. Obrigado a todos vocês que estão do outro lado acompanhando este programa. Muito obrigado, minha querida irmã Elisângela. Deus abençoe a tua vida por ter Amém. estado aí conosco do outro lado. Firme nas promessas de Jesus, firme nas palavras do nosso Glória a Deus. Deus. Obrigada Amém. aí a Lisângela, né, que tá na linha, e o tempo que ela tirou para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Aqueles também que vão entrar, Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Amém.
Então, ficamos por aqui hoje e até o próximo programa, se Deus quiser. Estaremos de volta mais uma vez. Tchau. Minha irmã, tchau. Fica bem. Saudações aí em casa a todos.